A Angola é um país no sul da África com um território que abrange praias tropicais do Atlântico, além de um sistema até a Nábia. A história colonial do país se reflete em sua cozinha de influência portuguesa e em marcos históricos, como Fortaleza de São Miguel, construída pelos portugueses em 1576 para defender a capital, Luanda. Angola, oficialmente, República de Angola, é um país da costa ocidental de África, cujo território principal é limitado a norte e a nordeste pela República Democrática do Congo, a leste pela Zâmbia, a sul pela Nábia e o oeste pelo Oceano Atlântico. Inclui também que o escravo de Cabinda, através do qual faz fronteira com a República do Congo a norte. Para além dos vizinhos já mencionados, a Angola é o país mais próximo da colônia britânica de Santa Helena. É isso, obrigada. Os portugueses estiveram presentes desde o século XV em alguns pontos do que é hoje o território de Angola, interagindo de diversas maneiras com os povos nativos, principalmente com os habitantes do litoral. A delimitação do território apenas aconteceu no início do século XX. O primeiro europeu a chegar a Angola foi o explorador português Diogo Cão. Angola foi uma colônia portuguesa que apenas abrangeu o atual território do país no século XIX, e a ocupação efetiva, como determinado pela Conferência de Berlim em 1884, aconteceu apenas na década de 1920. A independência do domínio português foi alcançada em 1975, depois de uma guerra de independência. O Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência do país. Ainda em 1975, após a independência, Angola foi o palco de uma longa e devastadora guerra civil, de 1975 a 2002, sobretudo entre o MPLA e a UNTIA. Apesar do conflito interno, áreas como a Baixa de Cassange mantiveram ativos seus sistemas monárquicos regionais. No ano de 2000, foi assinado um acordo de paz com a Frente para a Libertação do Enclave de Cabinda, organização de guerrilha que luta pela secessão de Cabinda e ainda se encontra ativa. É da região de Cabinda que sai aproximadamente 65% do petróleo de Angola. O país tem vastos recursos naturais, como grandes reservas de minerais e de petróleo. E desde 1990, sua economia tem apresentado taxas de crescimento que estão entre elas as maiores do mundo, especialmente depois do fim da Guerra Civil. No entanto, os padrões de vida angolanos continuam em baixos e cerca de 70% da população vive com menos de $2 por dia, enquanto as taxas de expectativa de vida e mortalidade infantil no país continuam entre as piores do mundo. Além da presença proeminente da desigualdade econômica, visto que a maioria das riquezas do país está concentrada numa parte desproporcional e pequena da população, Angola também é considerada um dos países menos desenvolvidos do planeta, conforme a Organização das Nações Unidas, ONU, é um dos países mais corruptos do mundo pela transferência internacional. A partir do fim do século XV, Portugal seguiu na região uma dupla estratégia. Por um lado, marcou continuamente presença no Reino do Congo, por intermédio de sempre poucos, mais influentes padres cultos, portugueses e italianos, que promoveram uma lenta cristalização e introduziram elementos da cultura europeia. Por outro, estabeleceu em 1575 uma feitoaria em Luanda, no ponto de fácil acesso ao mar e aproximamentos dos reinos do Congo e de Dongo. Gradualmente tomaram o controle através de uma série de tratados de guerra, de uma faixa que estendeu de Luanda em direção ao reino de Tongo. Este território, de uma dimensão ainda bastante limitada, passou mais tarde a ser designado como Angola, por intermédio dos reinos do Congo e do Dongo e da Matamba. Luanda desenvolveu um tráfico de escravo com destino a Portugal, ao Brasil e à América Central, que passou a constituir a sua base econômica. Esse processo tem que ser visto contra o pano de fundo de um sistemático tráfico de escravo a partir de Luanda.
Alcançada a desejada ocupação efetiva Portugal, melhor dito, o regime ditatorial, entretanto, instaurado naquele país por Antônio de Oliveira Salazar, concentrou-se em Angola na consolidação do Estado colonial. Esta meta foi atingida com alguma eficácia. No lapso de tempo relativamente curto, foi edificada uma máquina administrativa dotada de uma capacidade não sem falhas, mas sem dúvida significativa de controle e de gestão. Esta garantiu o funcionamento de uma economia essente de dois pilares: o de imigração portuguesa, que em poucas décadas faz subir a população europeia para mais de 100 mil, com uma forte componente empresarial, e o de uma população africana sem direito à cidadania, na sua maioria, ou seja, com exceção dos povos agropastores do sul, remetida para uma pequena agricultura orientada para os produtos exigidos pelo colonizador, como o café, milho, pisau, e entre outros, pagando imposto e taxas de várias ordens e muitas das vezes administrativas, a aceitar trabalhos assalariados geralmente mal pagos. Com a independência de Angola, começaram dois processos que se condicionaram mutuamente. Por um lado, o MPLA, que em 1977 adotou o marxismo-leninismo como doutrina, estabeleceu um regime político e econômico inspirado pelo modelo então em vigor nos países do bloco socialista. Portanto, o monopartidário é baseado numa economia estatal de planificação central, enquanto o componente político desse regime chegou a funcionar dentro dos moldes postulados, embora com rigor algo menor do que em certos países socialistas da Europa. A componente econômica foi fortemente prejudicada pela luta armada e, no fundo, só se sustentou graças ao petróleo, cuja exploração o regime confiou a companhias petrolíferas americanas. Por outro lado, iniciou-se logo depois da declaração da independência a Guerra Civil Angolana entre os três movimentos, uma vez que a FNLA e, sobretudo, a UNTIA não se conformaram nem com sua derrota militar, nem com sua exclusão do sistema político. Esta guerra durou até 2002 e terminou com a morte em combate do líder histórico da UNTA, Jonas Savimbi, assumindo raramente o caráter de uma guerra regular. Ela constituiu um essencial numa guerra de guerrilha que nos anos 1990 envolveu praticamente o país inteiro. No fim dos anos de 1990, o MPLA decidiu abandonar a doutrina nazista e mudar o regime para um sistema de democracia e uma economia de mercado. O NTIA e FNLA aceitaram participar do regime novo e concorrer às primeiras eleições realizadas em Angola. Em 1992, das quais o MPLA saiu como vencedor, não aceitando os resultados dessa eleição, a UNTIA retomou de imediato a guerra, mas participou ao mesmo tempo no sistema político. Logo a seguir a morte do seu líder histórico, a UNTIA abandonou as armas e seu braço armado, as Forças Armadas de Libertação de Angola. Foi desmobilizado ou integrado nas Forças Armadas angolanas.